Olá pessoal, estamos iniciando mais uma videoaula da disciplina de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Estamos estudando as cônicas e as quádricas. Na aula de hoje, estudaremos as quádricas não centradas. As quádricas não centradas podem ser representadas pelas seguintes equações. Primeiro, ax² mais by² mais rz igual a zero. Teremos também ax² mais ry mais cz² igual a zero. E, por fim, rx mais by² mais cz² igual a zero. Observem que, em cada uma das equações, uma das variáveis x, y ou z não possui potência 2. Essas três equações vêm da equação geral das quádricas, onde, se nenhum dos coeficientes das equações das quádricas não centradas for nulo, ela pode ser escrita sobre uma das seguintes formas. Primeiro, mais ou menos x² sobre a² mais ou menos y² sobre b² igual a cz. Segundo, mais ou menos x² sobre a² mais ou menos z² sobre c² igual a by. E, por fim, mais ou menos y² sobre b² mais ou menos z² sobre c² igual a ax. Estas são as formas canônicas das superfícies quádricas não centradas. Dessas três equações, temos as seguintes possíveis combinações dos sinais, e essas combinações permitem a existência de apenas dois tipos de superfícies. Primeiro, quando os sinais forem iguais, teremos, por exemplo, x² sobre a² mais y² sobre b² igual a cz. Esta equação representa um paraboloide elíptico, mas se tivermos sinais contrários, como x² sobre a² menos y² sobre b² igual a cz, teremos então uma superfície representada por um paraboloide hiperbólico. Primeiramente, veremos o paraboloide elíptico. Vejamos. Se os coeficientes dos termos do segundo grau tiverem sinais iguais na equação, como por exemplo a equação x² sobre a² mais y² sobre b² igual a cz, tem x e y com sinais positivos. Esta equação é representada pela superfície em forma de um paraboloide elíptico. E se tivermos as constantes a e b iguais, teremos um paraboloide circular, pois a figura representada no plano xy é um círculo. Esta equação é a equação canônica de um paraboloide elíptico ao longo do eixo z, pois ela se descreve ao longo do eixo vertical z. A forma canônica do paraboloide elíptico ao longo dos eixos x e y são representadas pelas seguintes equações. Ao longo do eixo x, a equação é dada por y² sobre b² mais z² sobre c² igual a ax. E a equação do paraboloide elíptico ao longo do eixo y é dada pela equação x² sobre a² mais z² sobre c² igual a bz. Essas duas equações representam as seguintes superfícies no eixo x e ao longo do eixo y. Para fixarmos essa ideia, veremos um exemplo. O paraboloide elíptico de equação 4x² mais 9y² igual a 9z pode ser reescrito pela seguinte equação: x² sobre 9/4 mais y² sobre 1 igual a z. Aqui dividimos os dois lados da igualdade por 9. Este paraboloide está definido ao longo do eixo z, pois é um único termo que não está elevado ao quadrado. Assim, para representarmos o gráfico dessa superfície, tomamos primeiro, se x é igual a zero, teremos uma parábola no plano yz, cuja equação é dada por y² igual a z.
obtendo então a parábola no plano YZ. Se y for igual a zero, teremos também uma parábola, mas no plano XZ, cuja equação é dada por 4 nonos vezes x ao quadrado igual a z. Mas se tivermos z maior do que zero, teremos a parábola x ao quadrado sobre 9 quartos mais y ao quadrado sobre 1 igual a z. Z está variando para valores maiores do que zero. Assim, teremos elipses representadas no plano x, y. Este paraboloide elíptico pode ser representado de forma geral pela seguinte superfície. O segundo tipo de quádrica não centrada é o paraboloide hiperbólico, pois, se os coeficientes dos termos do segundo grau tiverem sinais opostos na equação, como por exemplo, x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a cz, tem em x e em y sinais trocados, e esta equação gera um paraboloide hiperbólico representado pela seguinte superfície. Essa superfície também é chamada de superfície de sela, por sua semelhança com uma sela de cavalo. As outras duas formas canônicas da paraboloide hiperbólico são as seguintes: y ao quadrado sobre b ao quadrado menos z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a ax é a equação canônica do paraboloide hiperbólico ao longo do eixo x. Já a equação x ao quadrado sobre a ao quadrado menos z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a by é a equação canônica do paraboloide hiperbólico ao longo do eixo y. Para fixarmos este conceito, vejamos um exemplo. O paraboloide hiperbólico definido pela equação y ao quadrado sobre 4 menos x ao quadrado sobre 4 igual a z pode ser representado através da sua projeção nos planos cartesianos. Vejamos, se x for igual a zero, teremos uma parábola no plano cartesiano yz, cuja equação é dada por y ao quadrado sobre 4 igual a z, como vemos na figura. Uma parábola no plano yz. Mas se y for igual a zero, teremos uma parábola no plano cartesiano xz, cuja equação é dada por menos x ao quadrado sobre 4 igual a z. Esta equação representa uma parábola com concavidade para baixo no plano xz. Mas, se tivermos z igual a zero, teremos a equação y ao quadrado sobre 4 menos x ao quadrado sobre 4 igual a zero, que representa para nós duas equações de retas. A reta y sobre 2 mais x sobre 2 igual a zero e a reta y sobre 2 menos x igual a zero. Como podemos ver no gráfico, essas duas retas pertencem ao plano x e y. Assim, combinando a parábola no plano YZ com concavidade para cima, com a parábola no plano XZ com concavidade para baixo e as retas no plano XY, cuja equação é y igual a mais ou menos x, podemos fazer um esboço do paraboloide hiperbólico dado pela equação y ao quadrado sobre 4 menos x ao quadrado sobre 4 igual a z. Observem também que as curvas de níveis em relação ao eixo z são representadas por hipérboles no plano yx da seguinte forma: hipérboles com eixo real no eixo y, cuja equação é dada por y ao quadrado sobre 4 menos x ao quadrado sobre 4 igual a z para valores de z maiores do que zero. Mas, se z for menor do que zero, teremos hipérboles no plano xy, cujo eixo real está localizado no eixo x. Assim, a equação será x ao quadrado sobre 4 menos y ao quadrado sobre 4 igual a z.
E assim podemos representar de forma geral o paraboloide hiperbólico definido pela equação dada y² sobre 4 menos x² sobre 4 igual a z. Mais exemplos e exercícios vocês encontrarão no material de apoio. Por enquanto, bons estudos e até a próxima.